Voltamos para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui numa lição muito especial, lição de hoje, que trata sobre essa nova vida em Cristo. Nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E antes de passar para o segundo tópico aqui, pastor Epaminondas, interessante que aqui o apóstolo Paulo, ainda falando sobre esse modo de vida da pessoa ou do homem que vive no pecado, ele fala em relação ao mundo, em relação à potestade do ar e também em relação à carne e em relação aos pensamentos. O senhor pode falar sobre isso para a gente? Rapidamente, só pontuar aqui o segundo tópico, né, do primeiro tópico, na verdade é o segundo subtópico, falando sobre esses três inimigos. E, rapidamente, falar que o começo, a origem, a gênese dessa morte espiritual, pastor Marcos, foi lá no Éden, foi lá no Jardim do Éden. Tudo começou lá. Veja que Deus deu uma ordem no capítulo 2, versículo 17. O dia que comeres, certamente morrerás. Olha só o que aconteceu. Veio Satanás, o diabo, lá no capítulo 3, versículo 4, e Satã disse, é certo que não morrerás. Vejam, Deus deu uma ordem, no dia que comeres, vocês vão morrer. Veio o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira, então ele disse, olha, vocês podem comer, certamente vocês não vão morrer. E aí, a partir de então, nós temos a morte espiritual. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, vejam que a consequência do pecado é a morte. E aí nós entramos nesses três inimigos que eu já falei sobre o primeiro inimigo, que é o mundo. O segundo inimigo que Paulo fala aqui, pastor Marildo, segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo diz que as pessoas anteriormente andavam segundo o príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás. As pessoas elas são influenciadas pelo diabo, as pessoas elas são levadas, conduzidas pelo príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás, para que desobedeçam a Deus, para que vivam de forma contumaz, em rebeldia à vontade de Deus. E o terceiro inimigo é a carne. A carne aqui, meus queridos alunos, não é o corpo, tá? A carne aqui é a natureza pecaminosa do homem. E isso o comentarista ele coloca muito bem aqui no segundo tópico, no 2.3, dizendo que nós andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E o que é essa carne aqui? Já disse, não é o corpo. Então, portanto, o que é essa carne? É a inclinação para pecar. É a inclinação para desobedecer a Deus. Esta é a natureza pecaminosa que todo ser humano, a partir de Adão, herdou. O salmista, Davi, no capítulo 51, na sua oração de misericórdia, de pedido de graça, no versículo de número 5, ele diz que em pecado sua mãe o havia concebido. O Salmo 58, também, o salmista vai dizer que, tão logo as crianças nasçam, elas já nascem com essa tendência, com essa inclinação para a mentira. Então, vejam, que ninguém ensina uma criança, pastor Marildo, pastor Marcos, a mentir. E, de repente, você pega a criança na mentira. Por quê? Porque esta é a natureza. E aí, gente, nós temos a origem também de toda essa morte espiritual que nós estamos tratando aqui. Por natureza, Paulo diz, nós somos filhos da ira. Isso não quer dizer também que o homem ele não tem a capacidade de fazer alguma coisa boa. Jesus disse que os pais sabem dar boas dádivas aos filhos, até mesmo os pecadores podem fazer alguma coisa boa. O que nós queremos dizer com isso é que o homem é incapaz de fazer qualquer coisa de bem para merecer a salvação. É isso que nós estamos dizendo aqui, que o homem ele é incapaz de produzir alguma coisa boa de forma que ele venha merecer a salvação. Isso não, porque a salvação não é por obras. Muito bem. E é interessante nesse aspecto
queridos irmãos, o pastor Epaminondas colocou, que o homem, ele tem essa inclinação ao pecado, a fazer aquilo que desagrada a Deus, a praticar maldade, porque ele vive sob o domínio. A natureza, essa natureza humana, essa natureza que a gente chama de natureza caída, ela está sobre um domínio. E qual é o domínio agora? É o domínio do reino das trevas. É o domínio do príncipe deste mundo que Jesus falou, né? Ele domina. É por isso que as pessoas não conseguem fazer aquilo que Deus quer que elas façam, porque é um domínio. Todavia, quando Cristo passa a habitar nesse coração, quando Cristo entra como Senhor e como Salvador, como Senhor, ele domina. Como Senhor, ele influencia. Aí, embora o homem tenha ainda, guarde ainda essa tendência para o pecado, ele agora não está mais sob o domínio do pecado. Quem o domina agora é a lei do Espírito, como o pastor Amarildo falou no bloco passado. É o fruto do Espírito que está habitando ali. Agora, a lei do Espírito domina essa pessoa. Embora ele pense em fazer o mal, embora aquela natureza queira pender para o mal, o Espírito vai lá e trabalha e diz, não, eu não te quero assim. Eu não salvei você para isso. E aí já entra o Espírito santificador e você diz não para o pecado. Somente uma pessoa que foi salva, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeu da sua vida passada, que se entregou de todo o coração para Jesus, ela agora, habitando o Espírito Santo na sua vida, ela tem força para dizer não para o pecado, dizer não para as drogas, dizer não para o alcoolismo, dizer não para a prostituição, para a mentira, para o engano, para a corrupção, para a maldade, enfim, para toda espécie de pecado. E mesmo quando ela cai em pecado, digamos que ela não esteja tão fortalecida, esteja no momento de fraqueza, de necessidade, aquilo é um acidente. Quando ela peca, ela percebe que ela pecou, ela percebe que errou, ela se arrepende, ela pede perdão e ela continua na sua caminhada com Cristo, não é, pastor Amarildo? Diferente do homem que não tem Deus, do homem que está morto. Ele não consegue perceber as suas transgressões, os seus pecados, e nós podemos trazer como referência o próprio Adão. Já foi feita a citação pelo nosso pastor. Quando Adão pecou, antes dele pecar, havia aquela comunhão íntima, onde Deus o encontrava sempre no lugar certo, no lugar da adoração. Veja o que eu falei. Deus sempre o encontrava no lugar certo, no lugar da adoração. Mas a partir do momento que o homem pecou, ele já percebeu a ausência de Deus na sua vida. Já não havia aquela paz, aquela alegria, aquela harmonia no seu ser. A partir daí ele se esconde. O Senhor fez uma citação de Isaías que diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. A partir do momento que o homem peca, quando Deus vem para encontrar Adão, no lugar da adoração, não encontra. Deus então faz a pergunta: Adão, onde estás? Ele percebe que havia pecado. Ele diz: me escondi porque estava nu. Então Deus traz então a lembrança que ele, porventura, tenha comido do fruto que Deus disse para não comer. Porventura comeste do fruto que eu falei para não comer. A partir desse momento da transgressão, já não há mais essa comunhão com Deus. Somente o poder restaurador de Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de restaurar este homem. E nós podemos ver também, pastor Epaminondas, quando Deus está conversando com Adão, a Bíblia diz que ele matou um animal e fez então vestidos das peles daquele animal e vestiu o homem. Particularmente, pastor Marcos, eu penso que, já apontando para Cristo, eu penso, pastor Epaminondas, que aquele animal era um cordeiro. Porque o próprio João, quando se encontra com Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu creio que aquele animal já era um cordeiro, tipificando o nosso Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Agora, é interessante, pastores, queridos irmãos, que aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, capítulo 8, Jesus ele começa a falar aos judeus, e ele fala uma coisa que deixou os judeus um pouco revoltados, chateados. Aqui no capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua: responderam-lhe. Aí os judeus falam para Jesus: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que vive na prática do pecado, Jesus quis dizer, ele é um escravo do pecado. E aí, então o Senhor diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus não estava falando de uma libertação, de um jugo de um rei, de um reino humano. O Senhor estava falando para ele de uma libertação espiritual, de uma transformação, de uma regeneração que precisava ser feita no coração deles e no coração de todo ser humano. Então, a nossa revista, inclusive, ela tem aqui uma foto de um braço, de uma pessoa com algema, sendo aberta a algema, e tem também pássaros, né? Ou seja, fala de liberdade, tem uma corrente aqui com o elo sendo quebrado, e tem pássaros voando. Não sei se você percebeu. Tudo isso aqui aponta para o sentido da nossa lição, que nos fala dessa libertação do ser humano, né, pastor Epaminondas? E agora nós somos livres, não para pecar, mas livres para servir ao Senhor Jesus. Esta escravidão que o senhor leu, palavras do próprio Senhor Jesus, ela demonstra exatamente a natureza, aquilo que nós havíamos falado agora há pouco, a natureza do homem. Daí alguém pode se perguntar: por que um pecador se comporta como pecador? Você já fez essa pergunta? Por que um pecador se comporta como pecador e ele continua na prática do pecado como se tudo fosse normal, aquilo que o pastor Marido já colocou? Nós poderíamos responder este questionamento fazendo uma outra pergunta: por que um cachorro se comporta como cachorro? Por conta da natureza de cachorro que ele tem. Imagine você se conseguíssemos transportar a natureza de um cachorro para um gato. O gato passaria a se comportar como um cachorro. A resposta para esta indagação, por que um pecador se comporta como pecador, é por conta da sua natureza de pecador. Veja que, a partir de Adão, todos nós herdamos esta natureza e, portanto, estávamos escravos do pecado, sob o domínio do pecado. E eu costumo falar que nós, depois que encontramos a Cristo, nos convertemos ao Senhor Jesus, recebemos a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, nós estamos hoje libertos da escravidão, do domínio e do poder do pecado. No entanto, eu costumo dizer que nós não estamos livres da presença do pecado. E aí nós devemos continuar andando, vivendo em novidade de vida, para que não voltemos às práticas anteriores do velho homem. Ok? E aí Paulo vai dizer que esta libertação definitiva, pastor Marcos, da presença do pecado, vai acontecer no arrebatamento da igreja, quando ele vai dizer que aquilo que é corruptível, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 adiante, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é tendencioso ao pecado não mais estará sujeito ao poder e nem tampouco à presença do pecado. Exatamente. E aí, nesse aspecto, a lição vai falar que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, estávamos sujeitos à ira de Deus, estávamos sujeitos à condenação. Na verdade, já estávamos condenados, né, pastor? No aspecto teológico e bíblico, o apóstolo Paulo diz: Deus vos deu vida, ele vos vivificou, estando vós já mortos. Agora, uma tradução que diz: em vossos delitos e pecado, fala um aspecto até legal de crime, de delito. E aí vem o Senhor, nós já falamos sobre isso em outro programa, vem aí o Senhor com o seu sangue, ao arrependido, ao que crê, ele purifica de todo pecado, e ele declara justificado.
Ele declara justificado num ato legal, portanto. Agora, nós éramos realmente filhos da ira, merecedores dessa ira, merecedores do castigo eterno. E por que, então, o homem ele pode vir a ser salvo, né, pastor Amarildo? Aí o ponto 2 da nossa lição vai dizer isso, que ele vai dizer que nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino e vivificados por sua graça. Eu gostaria que o pastor Amarildo nos falasse um pouquinho sobre esse ponto, pastor. Perfeitamente, pastor Marcos. Eu quero que os irmãos acompanhem, até para nós fazermos uma leitura também da revista, no segundo tópico, que fala vivificados pela graça, no primeiro subtópico, diz alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Veja o que diz o autor. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, o que o senhor falou no início, pastor Epaminondas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vejam só, a misericórdia de Deus tem sido a causa de nós não sermos destruídos, consumidos. Nós estávamos falando, pastores, sobre a questão das potestades e assim por diante. O escritor aos Hebreus, nossos irmãos podem, por gentileza, apanhar a Bíblia, capítulo 2, o versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Veja só, pastor Marcos, havia o império da morte, havia um imperador, o diabo, o domínio, de tal forma que os homens estavam sujeitos à servidão, apavorados com a morte, estavam sujeitos à servidão para todo sempre. Mas, aí Paulo vem e diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Jeremias, no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam, são novas a cada manhã. São as misericórdias de Deus. O salmista Davi, no Salmo 103, veja o que ele fala. Ele diz que assim como o céu está elevado da terra, pastor Marcos, isso é profundo, é riquíssimo. Assim como o céu está elevado da terra, assim são as misericórdias do Senhor para conosco. E no que diz respeito ao perdão, ele diz, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Um dos profetas até dizem que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Tão grande, tão rico, ou tão rica é esta misericórdia e esta graça de Deus para com as nossas vidas. Maravilha. Exatamente isso que ele fala aqui. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, aqui na carta aos Efésios, ele ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia, como disse o pastor Amarildo, procede do seu muito amor com que ele nos amou. E aí, pastor Epaminondas até me trazia aqui um texto que eu havia lido há muito tempo, mas eu não sabia de quem era o autor, exatamente do Wisber, né? Ele diz que a misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia, que era o castigo, e a graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Portanto, misericórdia é quando Deus usa de compaixão para conosco e não nos condena, e não aplica sobre nós a ira, mas aplicou sobre o Filho dele, na cruz do Calvário. E a graça? A graça é nos dar o presente, a salvação, né, o favor imerecido, que é exatamente aqui no subtópico 2, né, pastor Epaminondas, ele fala sobre vivificado sobre a graça. O senhor pode falar sobre isso? Sim, vejam bem, quando Paulo diz, pastor Marcos, que nós éramos filhos da ira, o senhor já colocou muito bem, havia ali um termo jurídico, havia uma sentença declarada contra os filhos da ira. Vejam, se éramos filhos da ira, portanto, nós tínhamos uma herança.
qual era a herança? A condenação eterna. Todos aqueles que nasceram, eles, portanto, nasceram debaixo da ira de Deus. Merecidamente receberiam nós, inclusive nós, receberíamos essa ira de Deus. Nós merecíamos a ira, era o que nós merecíamos. Mas aí nós fomos vivificados por sua graça. Esta frase que o pastor Marcos citou, que resume a nossa vida. O nosso estado miserável, deplorável, de pecado e de afastamento de Deus, por conta da herança adâmica, por conta da natureza adâmica, que todos nós herdamos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas por causa das riquezas da graça, Paulo utiliza esta expressão, riquezas da graça, nos vivificou. E veja que aqui nós temos agora Deus demonstrando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, e nós não éramos merecedores. Nós não merecíamos este amor, nós não merecíamos esse favor, nós não merecíamos este perdão. E o que nós merecíamos? Merecíamos a ira, nós merecíamos a condenação, mas o amor de Deus, João 3,16, né, que é o texto áureo da Bíblia, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. O poeta, pastor Marcos, ele escreveu que se todos os oceanos e todos os rios fossem tinta, se todas as árvores fossem papéis, e se todos os homens fossem poetas, ainda assim seria insuficiente para descrever o amor de Deus. Ninguém consegue descrever o amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura, a grandeza do amor de Deus. Deus nos amou de uma forma exagerada, como diz o pastor Napoleão Falcão. Deus nos amou de uma forma extravagante, pastor Marcos. E isso está demonstrado aqui por Paulo aos Efésios. Que glória! Pastor Epaminondas, dentro dessa sua fala, sobre a questão que nós estávamos sujeitos à ira de Deus, em razão da nossa dívida, que era imensa, eu me lembrei de uma história do passado, não muito longe, né, pastor? Uma história do passado, que é interessante, até para exemplificar. Conta-se que um homem tinha uma dívida muito grande, uma dívida grande mesmo, seus milhões, possivelmente. E ele foi levado perante o juiz. Quando ele chegou perante o juiz, ele olhou, o juiz era amigo dele. De lá, sentado, ele disse, é meu amigo, estou livre. Só que, valendo-se das leis, aquele juiz, amigo, sentenciou o companheiro. Disse, você realmente está sentenciado a pagar. Aquele homem ficou decepcionado, disse, mas o meu amigo me sentenciou. Mas veja o que aconteceu. O juiz, ao sair do seu lugar, da tribuna, ele foi no local da dívida, apanhou um cheque, preencheu com o valor da dívida, assinou e pagou a dívida do amigo. Chegou lá e disse, amigo, você foi sentenciado, mas a dívida está paga. Assim era a nossa vida, a nossa conduta. Nós éramos filhos da ira, sentenciados à morte, à condenação, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Mas o nosso Criador, que é rico em graça e em misericórdia, enviou o seu Filho. E aí você pode, na sua Bíblia, ver que diz Colossenses capítulo 2, e o versículo 13 e 14 diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O versículo 14 diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma cédula contra nós, havia um documento contra nós, mas Jesus, na cruz do Calvário, ele riscou, ele rasgou esta cédula, e hoje nós somos livres para servir ao Senhor.
Aleluia, bendito seja Deus. E concluindo esse tópico 2, no subtópico 3, ele fala, exaltados por sua graça. E o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. E ele conclui, assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, como destacou o pastor Epaminondas. Desse modo, ratificamos, confirmamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecível. Então, guarde essa palavra, graça. Guarde essa outra palavra, misericórdia. Nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vamos para o terceiro e último bloco, e você não saia do seu lugar. E quero dar um rápido aviso para você que ainda não tem a sua revista. Procure o seu pastor, tá bom? De distrito, aí juntamente com o seu coordenador, e não deixe de adquirir, de pegar a sua revista, que já foram aí entregues, já estão disponíveis, para você também acompanhar nas próximas lições, nos próximos programas, tá bom? Vamos para o terceiro e último bloco.